Olá, essa nossa aula será sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as características do movimento retilíneo uniformemente variado? Nós vamos ver a partir de agora. Então, esse tipo de movimento é um movimento que acontece em uma linha reta, assim como o movimento retilíneo uniforme, só que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela vai variar de forma constante ao longo de um certo período de tempo. Nós vamos detalhar essas características de forma mais minuciosa. Então, a trajetória, como nós já sabemos, é uma trajetória retilínea. O objeto sempre vai se mover em uma linha reta. A aceleração, ela não é nula, ela é constante. Esse é um aspecto diferente do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, nós não temos aceleração. A aceleração é zero. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter a aceleração. Essa aceleração vai ser diferente de zero, só que ela vai ser constante. Ela não vai ser ela não vai ter uma característica de variações. Então, a velocidade ela vai variar, ou seja, a partir do momento que a velocidade ela começa a variar, existe a partir de então uma aceleração. Então, essa velocidade ela aumenta ou diminui, só que de forma uniforme em relação ao tempo, para que assim a aceleração ela seja constante. Então, nós vamos ter a classificação dos tipos de movimento. Os movimentos eles serão acelerados ou retardados. Um movimento ele é acelerado quando a aceleração e a velocidade, quando nós tivermos a aceleração e a velocidade, elas tiverem o mesmo sentido. Se a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sentido, esse movimento será acelerado. Para que o movimento seja retardado, é necessário que a aceleração e a velocidade tenham sentidos diferentes. Eu vou colocar aqui um exemplo que a gente vai ver mais adiante, que é do lançamento vertical. Então, eu tenho tanto a aceleração quanto a velocidade envolvidos no lançamento vertical de uma bola, de um objeto qualquer. Então, se eu lanço para cima uma bola, digamos, a velocidade ela vai ser considerada em relação ao referencial, digamos que eu estabeleça o referencial a partir da Terra, então a velocidade vai ser positiva a partir do momento em que eu lanço essa bola. Só que a aceleração ela vai ser negativa, porque toda vez, isso a gente vai ver mais adiante, é só um spoiler, toda vez que eu tenho aceleração, eu tenho uma força agindo sobre esse corpo. Então, nós temos a força da gravidade sendo exercida para baixo.
Então, todos os corpos que são lançados, eles são acelerados em direção ao centro da Terra. Então, a velocidade e a aceleração vão ter sentidos diferentes. A aceleração ela vai ser negativa e a velocidade ela vai ser positiva. Só que quando essa bola atinge o auge, ela chega com zero velocidade e a partir do momento em que ela zera a velocidade, ela começa a descer. No momento em que ela começa a descer, a velocidade ela passa a ser negativa. Ela passa a ser negativa e a aceleração também continua sendo negativa. Então, aí nós vamos ter que a velocidade e a aceleração vão ter o mesmo sentido. As duas serão negativas. Nesse caso, toda vez que eu tenho a aceleração e a velocidade com o mesmo sinal, com o mesmo sentido, esse movimento passa a ser acelerado. Então, no caso do lançamento vertical, no momento em que eu lanço o objeto para cima, ele tem a característica de um movimento retardado. Ele desacelera à medida que avança no movimento. Mas a partir do momento que ele começa a descer, ele passa a ter um movimento acelerado, onde a aceleração e a velocidade vão ter o mesmo sentido e o objeto passa a ter uma aceleração maior. Ok. Vamos então para a primeira equação. A gente já sabe as características principais do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos à primeira equação. Nós vamos ter que a velocidade média é igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Para que serve essa equação? Essa equação ela é utilizada para se achar a velocidade média. Então, toda vez que um objeto estiver se movendo e eu quiser saber a velocidade média desse objeto em um determinado percurso, eu posso estar utilizando essa equação. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela varia de forma linear e constante em relação ao tempo. Então, isso significa que a velocidade aumenta ou diminui uniformemente, sem saltos ou variações irregulares. Então, nesse caso, a velocidade média ela não é calculada simplesmente como a divisão do espaço total pelo tempo total durante o movimento, mas ela pode ser obtida com essa média aritmética entre a velocidade inicial e velocidade final do intervalo de tempo considerado. Então, isso acontece porque a velocidade ela é uniforme. Então, a velocidade cresce ou diminui de maneira
totalmente regular. Então, o valor médio que corresponde corresponde exatamente a essa média dos valores inicial e final. Ok. Então, simplificando, quando eu quiser calcular a velocidade média em um movimento retilíneo uniformemente variado, é só eu usar a média das velocidades. É importante ressaltar que essa fórmula ela só é válida para o movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante. Movimentos onde a aceleração varia, a velocidade média não pode ser calculada dessa forma. Ela só pode ser calculada de acordo com a definição geral, de velocidade média, que é a variação do espaço pela variação do tempo. Vamos a outra fórmula. Nós vamos ter velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação ela é conhecida como função da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Essa formulazinha ela serve para calcularmos a velocidade final de um objeto que está se movendo de forma linear, com aceleração constante, em um tempo qualquer. Então, conhecendo os valores da velocidade inicial, aqui, vamos lá. Velocidade inicial, essa aqui. E conhecendo o valor da aceleração aqui, nós podemos calcular a velocidade final do objeto em qualquer instante de tempo t. Assim, a velocidade final é a soma da velocidade inicial com a variação da velocidade acumulada, que é a aceleração vezes o tempo. A partir dessa equação, é possível a gente isolar os componentes da equação se conhecermos as outras variáveis. Então, é possível calcular a aceleração, o tempo ou a velocidade inicial a partir dessa equação. Então, nós vamos ver, eu não vou demonstrar matematicamente como chega a essas equações, eu vou mostrar as equações no seu estado final, pronta para uso, mas em um outro momento a gente pode estar detalhando essas equações. Então, vamos isolar então a aceleração. Como fica?
fica a aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. Essa é a maneira para calcularmos a aceleração a partir daquela equação anterior que nós vimos. Também dá para isolar o tempo. Então, isolando o tempo, a equação fica muito semelhante a essa. Vamos lá. O tempo isolado é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre a aceleração. Essa é a forma do tempo isolado. Também dá para calcular a velocidade inicial. Então, como fica a fórmula para calcular a velocidade inicial a partir da função da velocidade. Então fica velocidade inicial é igual a velocidade final menos a aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula isolada da velocidade inicial a partir da função da velocidade. Vamos à próxima fórmula principal. Seria a variação da posição é igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2 vezes o tempo. Essa fórmula, ela calcula o deslocamento, que é o ΔX aqui, que é o ΔX. Então, esse ΔX é a variação da posição em 2 instantes, entre dois instantes, e você calcula se você conhecer a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo decorrido. Então, a velocidade, que varia uniformemente, nós já sabemos disso, a velocidade média, nós já sabemos que é a média aritmética entre as velocidades inicial e final. Então, por definição, o deslocamento é o produto da velocidade média pelo tempo. Então, essa fórmula é obtida a partir do deslocamento correspondente à velocidade média multiplicada pelo tempo de movimento, pelo tempo em que aconteceu o movimento. Assim como as fórmulas anteriores, é possível isolar os termos e encontrar valores de velocidade inicial, de velocidade final, de tempo,
a partir dessa equação. Então, vamos isolar e como fica a equação isolada a partir dessa equação, se nós isolarmos a velocidade inicial. Então, ficaria velocidade, deixa eu trocar de cor aqui. Ficaria a velocidade inicial é igual 2 vezes a variação de x dividido pelo tempo menos a velocidade final. Essa é a equação que nós encontramos para a velocidade inicial a partir daquela equação anterior. Mas dá para a gente isolar também a velocidade final. Então, como ficaria essa fórmula? Vamos lá. A velocidade final é igual a 2 vezes a variação de x só um minutinho para eu agitar. A variação de x Vamos lá, bora ver se funciona. A variação de x está um pouquinho estranho, mas tudo bem. Sobre o tempo menos velocidade inicial. Essa seria a formulazinha para encontrarmos a velocidade final a partir daquela equação anterior que nós vimos. Mas também dá para isolar o tempo. Então, como ficaria se nós isolássemos o tempo? Ficaria o tempo é igual à variação a 2 vezes a variação de x sobre V0 que é a velocidade inicial, menos velocidade final. Essas são as formulazinhas que dá para a gente encontrar a partir daquela equação principal. Nós temos mais algumas equações. A próxima equação é a equação, é a função horária
do deslocamento para o movimento retilíneo uniformemente variado.